Olá, meu aluno saviniano, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Jaime Machado, professor de Ciências da escola. Aluno do 7º ano, em especial, dizer a vocês que nós estamos, nesse momento, passando por essas atribulações devido ao coronavírus e nós não podemos parar. Então, hoje a nossa aula será bem diferente, será através desta videoaula que eu estou gravando para vocês, na qual você vai aprimorar os seus conhecimentos como se nós estivéssemos em sala de aula, tá bom? Então, antes de começar, eu gostaria de ressaltar algumas informações, mas iniciar esse momento com a nossa oração, conforme é feito na escola, tá bom? Então, nós vamos pedir intercessão de Nossa Senhora e pedir a Deus que nos abençoe nessa aula, para que tudo ocorra da melhor maneira possível e que nós possamos concluir com muito êxito esta nossa videoaula. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, aluno saviniano, eu iria te dizer o seguinte: te desliga um pouquinho do que está aí, tá, ao teu redor, coloca o fone de ouvido se for o caso, tá? Você precisa se concentrar como se você estivesse na sala de aula para assistir a aula do tio Jair, tá certo? Então, vamos lá, vamos começar o nosso assunto. Você está vendo aqui, só para a gente explicar a mecânica da aula, você tem a projeção dos slides que eu vou te mostrar, e eu tenho eles aqui na minha frente no computador. Então, em alguns momentos eu não vou estar te olhando aqui na câmera, eu vou estar olhando para cá, tá? Mas é a mesma coisa que se eu estivesse virando, em alguns momentos eu vou fazer isso e te mostrando esses dados aqui. Tudo bem? Professores de ciência do 7º ano, eu, Jaime Machado, e a professora Andréa Almeida. Então, essa aula ela cabe para as turmas A, B, C e D do 7º ano. Tá certo? Então vamos lá. Nós vamos começar te explicando o seguinte: nós vamos para o capítulo 5 do teu livro. Por que capítulo 5, Jaime? Ele não está seguindo aquela sequência, a gente não deveria dar o próximo passo. No próximo capítulo onde a gente parou, nós analisamos a situação e decidimos trazer mais para as condições de saúde, pelos problemas que a gente está passando neste momento, trazer um capítulo que se aproximasse disso. Tá bom? Nós não vamos deixar de ver aquele capítulo onde nós paramos. Nós paramos ali, iríamos iniciar um novo capítulo, agora a gente está pulando uma unidade e indo para o capítulo 5. Depois a gente volta, essa ordem aí não tem necessariamente que ser seguida, tá bom? Só para a gente entender isso, para te explicar isso melhor. Então nós vamos para o capítulo 5, tá? Condições de saúde, tudo bem? Então olha só, você tem ali uma imagem, né, de umas crianças ali brincando, tudo direitinho, tudo legal, fazendo aquela brincadeira legal ali. Você tem a página inicial do teu livro, ela faz ela traz essas informações de pessoas saudáveis. Então, na aula de hoje nós vamos ver várias formas, tá, de você estar cuidando da sua saúde, bem como os problemas que podem aparecer nela. Eu só gostaria de chamar a atenção para o seguinte: você está vendo bem aqui, ó, parte 1. O que nós fizemos? Para não ficar cansativo para você, nós dividimos o capítulo em duas partes. Você terá a aula 2 deste capítulo aí, tá bom? Então, capítulo 5, condições de saúde, está sendo dividido em duas partes, parte 1 e parte 2. Hoje a gente começa com a parte 1. Te liga aí, aluno saviniano do 7º ano. Vamos lá, tá? Eu começo te fazendo uma pergunta. É simples descrever uma doença, mas como sabemos se estamos doentes? Primeira coisa que a gente vai identificar são os sintomas, né? Eu coloquei aqui uma pessoa ali com um lencinho no nariz, mais ou menos parecido com isso aqui, né? Para que você possa começar a fazer a ligação da onde a gente quer chegar na aula de hoje. Bom, o seu estado normal é quando você está fazendo as atividades que você faz sem problema nenhum, quando você está com um bem-estar físico muito bom, né? Então, neste momento você está livre de doenças, concorda comigo? Mas aí de repente você acorda com aquela coriza no seu nariz, um pouco de tosse, né? Dependendo do sintoma que eu coloquei aqui, eu vou, acreditar que eu não esteja bem de saúde, que eu esteja doente. Essa é uma maneira da gente
descrever algo que a gente está sentindo que não segue o fluxo normal. Aí eu vou precisar ir ao médico, fazer exames para saber qual é a doença. Então, descrever a doença em si não é tão simples. A gente parte de um princípio que é o sintoma. Aquilo que a gente julga normal, se de repente ficar diferente, eu acredito que eu não esteja bem, porque eu começo a ter sintomas de alguma doença que eu preciso descobrir qual é. Tá bom? Então, vamos lá, tá? Seguimos para o próximo slide, diz assim: a saúde pode ser considerada um estado de equilíbrio. Galera, preste atenção no que eu vou te falar. Para você dizer assim, Jaime, eu sou uma pessoa saudável, eu vou te avaliar em 3 estados, ok? Você tem que ter um estado físico muito bom, um estado mental muito bom e um estado social muito bom. E aí eu coloquei 3 imagens que pode te ajudar aí, né? Olha só, a pessoa feliz ali, né? Disposta, o estado físico dela está muito bom, você acorda bem, você faz as suas atividades de uma forma bem legal, sem aquela coisa de, eu não quero, não estou bem, não estou legal, estou indisposto. O seu estado físico, ele precisa estar bem, mas ele tem que estar ligado a esse estado aqui, ó, ao mental. Você está bem mentalmente, você está bem para fazer as suas atividades, executar as suas atividades. Você não consegue fazer as suas atividades se seu estado mental não estiver legal. Pode prestar atenção, te coloca na situação que eu estou te dando aqui, tá bom? E o social, né? Você vê ali uma família reunida e essa família ali está fazendo uma espécie de piquenique, todo mundo sorrindo. Pega isso e traz para as tuas amizades, né? Às vezes a gente se incomoda com uma amizade com outra, às vezes aquilo perturba a gente. Então, nesse momento a gente não está bem socialmente. Eu não consigo me relacionar de uma maneira boa com as pessoas, com os meus colegas, com os meus familiares, com os meus amigos. Então eu preciso ter esses elementos aqui, ok, para que eu possa considerar que o meu estado de equilíbrio, ele possa te dizer assim, Jaime, a tua saúde está boa, ok? E aí, quando esse equilíbrio é rompido, é sinal que estamos doentes. Se você não conseguir se colocar numa das 3 situações e dizer assim, Jaime, eu estou bem, então eu não estou doente não. Se você estiver afetando um desses 3 princípios, é possível que você esteja doente. Tudo bem? Por que eu estou te falando isso? Porque a gente associa muito a questão da saúde com somente doenças patológicas. Quando eu adquiro alguma doença transmitida por algum vírus, uma bactéria, enfim, tá bom? Não, eu considero, tá, uma pessoa saudável quando ela tem esses 3 estados 100% pelo menos, tá bom? Então vamos lá, seguindo a nossa aula. Eu trago para vocês diversos fatores que prejudicam a nossa saúde, que prejudicam lá aqueles itens, ou que podem prejudicar aqueles itens. Essas informações são informações da OMS, tá? Que é a Organização Mundial de Saúde. Estudos feitos pela própria OMS, eles trazem para a gente essas informações que vocês estão vendo aqui, tá? Quais são os fatores que mais prejudicam a nossa saúde? Fatores parasitários, doenças causadas por parasitas, e vai entrar uma questão muito recorrente aí, que não dá para fugir muito, que é o saneamento básico, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar. Então, parasitas, má nutrição, questão de alimentação. Acreditem, tem gente que não tem o que comer, tem gente que não consegue se alimentar com alimentos de qualidade. Isso vai afetar a nossa saúde, tá bom? E a falta do saneamento, tá? O saneamento básico é você ter condições de higiene adequada, você ter tubulações na sua cidade que levem o esgoto de forma adequada, que esses resíduos que nós geramos no nosso dia a dia seja destinado aos locais corretos, uma infraestrutura da sua cidade legal, isso é saneamento. A falta disso prejudica a nossa saúde. Poluentes, né? Lixo, coleta de lixo, os gases poluentes emitidos na atmosfera pela queima de combustíveis. Então, são vários fatores que também vão prejudicar a nossa saúde, entre outros fatores, segundo a Organização Mundial de Saúde.
Tudo bem, aluno saviniano? 7º ano, presta atenção aqui, ó. A Organização Mundial de Saúde, OMS, ela analisa as condições de saúde da comunidade, cidade e país. Agora, né, com a pandemia do coronavírus, você escuta falar muito nos telejornais sobre a OMS. Por quê? Porque ela começou analisando isso aqui, ó, uma comunidade, um local apenas onde a doença começou. Mas daí ela se espalhou para a cidade, daí para o país, agora ela é uma pandemia, né? Se espalhou por todos os continentes do planeta, tá certo? Então, a Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela avalia esses pontos para se dizer assim, ó, ali tem um foco de determinada doença, aqui é uma epidemia, aqui é uma endemia, aqui é uma pandemia, tá certo? Então vamos lá. Indicadores sociais e econômicos. Gente, bora lá, tá? Os indicadores sociais e econômicos, eles vão estar ligados a esses 3 fatores aqui. Qualidade da água, moradia e acesso à educação, tá? São indicadores para o nosso bem-estar. Eu necessito ter uma água de qualidade. Tá? Lá no 6º ano você aprendeu um pouco sobre água. Traz esse conhecimento, tenta lembrar um pouquinho de água potável, disponibilidade de água no planeta. Você percebe que ainda existem localidades onde você não tem água potável, onde a água para o consumo ela é muito precária e muito ruim. E tem locais que nem tem. Então pensa só, imagina só comigo, o planeta como um todo ter essa desigualdade de um fator essencial para a vida, que é a água. É difícil a gente entender isso, mas é uma realidade. Então você tem que ter água de qualidade. Moradia, eu vou te mostrar lá na frente um slide que te mostra uma moradia bastante precária. Então a moradia, ela é um fator de qualidade para a tua saúde, tá bom? Você precisa morar num lugar bom, né? Num local legal, ter uma boa dormida, para que a sua saúde ela possa vir a ser uma saúde de qualidade. Acesso à educação. Jaime, como é que eu posso associar a educação, o acesso à educação, como um indicador social e econômico e relacionar ele com fatores de bem-estar, com saúde? É lógico, todo mundo tem direito à educação. A gente sabe que hoje esse acesso ele vem melhorando, ele já foi muito ruim, só que ele ainda não chegou ao nosso ideal. Vamos falar Brasil, tá? A nível de Brasil. Então, o acesso à educação, ele acaba sendo um fator social, tá? Um fator social que vai influenciar a nossa sociedade no que a gente está estudando hoje. E aí eu coloquei uma setinha aqui destacando e coloquei criar medidas para melhoria. Não vai adiantar só eu te repassar a informação se ninguém faz nada. Quem é que tem que fazer? Os órgãos competentes, a prefeitura da tua cidade, o governo da tua cidade, o presidente, né? E as organizações mundiais que ajudam nesse sentido. Tudo bem? Aqui eu coloquei um posto de saúde, alguns idosos estão sendo atendidos, isso aqui é uma realidade. Deveria ser bonitinho conforme a imagem em todos os locais, a gente sabe que não é assim, tá bom? Alguns locais são, mas alguns locais precisam de melhorias, por isso que eu coloquei criar medidas para melhorias destas situações aí, tá bom? Vamos lá, chegamos aqui em mais um dado que diz: a pobreza, a desigualdade, a fome e o aquecimento global são fatores que, segundo a ONU, são os maiores indicadores dos problemas sociais e econômicos. Cara, pobreza, desigualdade, fome e aquecimento global, eles vêm ser os fatores que mais indicam os problemas sociais no planeta, tá bom? Olha esse dado do IBGE, né, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, tá? Eles vão fazendo pesquisas anualmente, coletando dados para poder chegar a essas conclusões. 25% da população vive em extrema pobreza. Isso não é uma coisa distante da gente. Dentro da nossa cidade você vê situações bem parecidas com essas da imagem que eu coloquei aqui, ó. Você tem ali uma pessoa fazendo ali o tratamento do alimento próximo de uma vala. Não, Jaime, isso aí é brincadeira, não existe isso. Existe sim, tá? Olha as condições
que essas crianças estão brincando. Olha a moradia desse grupo de pessoas aqui. Tá? Então, a pobreza, essa desigualdade que a gente costuma falar, a fome, elas são indicadores dos problemas sociais e econômicos do país. Eu vou fazer um parênteses para falar um pouco do aquecimento global, porque o aquecimento global ele começa a gerar problemas na sociedade. Já é uma realidade os problemas gerados pelo aquecimento global. Por isso que ele entra, segundo a ONU, como indicador aí. Tudo bem, aluno saviniano? Aluno do 7º ano, cidadão, presta atenção agora, tá bom? Olha só, vamos pensar nas seguintes situações. A partir de agora, nós vamos colocar estas situações, tá? Na verdade, eu vou te mostrar um pouco dessas 4 situações, por isso que eu fiz uma pergunta para você aqui, né? Vamos pensar nas seguintes situações: mortalidade, expectativa de vida, escolaridade e analfabetismo. Tudo isso ligado ao bem-estar. Tudo isso a gente vai precisar fazer relações para entender o que isso tem a ver no nosso capítulo, tá certo? Então, nós vamos falar desses 4 itens na nossa parte 1 da aula e depois a gente complementa com a parte 2. Tá? Vamos falar de mortalidade. A taxa de mortalidade corresponde ao número de crianças que morrem antes de completar 1 ano de idade em cada 1000 crianças em determinado período. Calma, vou te explicar isso. Taxa de mortalidade. Você vê lá no jornal, morreram tantas crianças, a taxa de mortalidade é não sei quantos % na região tal. Como é feito isso? Eles fazem análise do nascimento de 1000 crianças, ok? Dessas 1000 crianças, quantas vão conseguir ultrapassar 1 ano de idade, tá? Quantas vão morrer até 1 ano de idade e em um determinado período. Como assim já em um determinado período? Vamos fazer isso no ano de 2020. Vamos ver quantas crianças vão morrer ou morreram no ano de 2020, tá? De janeiro a dezembro, a cada 1000 crianças. Aí é feito um cálculo em cima para te dar essa proporção, esse percentual dessa taxa de mortalidade. Mas o cálculo, a pesquisa, ela é feita dessa maneira, só para a gente entender. E aí eu relaciono a mortalidade infantil, crianças que não sobrevivem, não chegam a 1 ano de idade, com esses fatores aqui, ó. Falta de saneamento básico, te falei lá atrás, né? Condições da tua cidade de moradia, de esgoto, condições de separação do lixo, aquilo que é possível nós convivermos e aquilo que não é possível você conviver. Qual é o papel do saneamento básico? Eliminar aquilo que não é possível que o ser humano conviva. Uma cidade que não tem saneamento básico, não tem uma rede de esgoto adequada, ela vai influenciar nessa taxa de mortalidade aqui. Tá bom? Segundo fator, assistência médica à criança e à gestante. Gente, preste atenção no que eu vou te falar. Nós não temos acesso a esses dados muitas vezes, mas se você for pegar a quantidade de pessoas, de mulheres gestantes, que dão entrada nos hospitais da cidade e que não fizeram pré-natal, já chegaram para ter a criança, cumpriu ali 9 meses, pronto, cheguei com dor, preciso ter a criança, chegou a hora do parto, é muito grande, tá bom? Então, qual é o ideal? Fazer um exame pré-natal, antes do nascimento. Esse exame é um acompanhamento médico, por isso que a assistência médica, tanto a gestante quanto aquele bebê que vai ser gerado lá, ele é muito importante, e quando isso não acontece, aumenta a taxa de mortalidade infantil, tá bom? Nós temos aí um outro fator que é a desnutrição. Gente, desnutrição, condições fisiológicas do indivíduo, físico, dentro do corpo, funcionamento do corpo, nós necessitamos de alguns elementos, e esses elementos estão associados a componentes dos alimentos, e no caso das crianças, ao leite materno. Tem mãe que não consegue ter uma boa produção do leite materno porque ela não se alimenta bem. A desnutrição da mãe é um fator que gera, no momento que a criança nasce, que ela não consegue sobreviver pela desnutrição gerada no período de 9 meses dentro da barriga. Tudo aquilo que a mãe ingere é repassado para a criança. E se essa mãe ela não tem condições financeiras de ter uma boa alimentação, se é uma mãe que passa fome, por exemplo, ela vai transmitir isso
para a criança. E a criança, antes do ano de idade, ela pode não sobreviver, ela entra nessa taxa aí. Por isso que eu coloquei aqui, né? A criança reduzir a mortalidade na infância e a mãe melhorar a saúde materna. Tudo bem, gente? Espero que vocês tenham compreendido. O que não entendeu, pode deixar um recado para a gente e tirar as dúvidas de vocês pelos vários meios de comunicação da escola, tá bom? Bom, comparação da taxa de mortalidade. Eu achei esses dados na internet interessante, né? Até coloquei aqui uma carinha triste, porque olha só o que eu vou te dizer. No Japão, 3 mortes a cada 1.000 nascidos. Ou seja, nasce 1.000 crianças, daquelas 1.000 crianças, 3 vão morrer. Isso é uma média dos últimos 10 anos, tá, gente? 3 possivelmente vão morrer. Nós estamos falando aqui de um país de primeiro mundo, né? Um país onde tem um sistema de saneamento, aqueles itens que nós vimos anteriormente, tudo perfeito praticamente, né? Então tem acesso à moradia, saneamento básico, alimentação, hospitais. Então você tem ali o mínimo, né? 1.000 crianças que nascem, somente cerca de 3 morrem por algum outro tipo de complicação. Agora olha lá a nossa realidade, olha o Brasil. Ali, de 1.000 crianças que vão nascer, cerca de 13 para 14 vão morrer. É muito, galera, é muito, aluno saviniano. A gente precisa entender que esses fatores não são brincadeira, que precisa ser dado a importância pelos órgãos competentes para a gente poder reduzir isso aí, tá certo? E aí eu trouxe um outro slide para você que fala, ó, em 2016, aumentou para 14 mortes a cada 1.000 nascidos, fonte do Ministério da Saúde. Ou seja, aqui nesse slide eu te falei uma média nos últimos 10 anos de 13, mas aqui eu trago um dado real de 2016 de 14 mortes. E aqui você tem um gráfico te mostrando isso, de 2002 a 2016. Percebe que 2014, você tem ali praticamente equiparado aqui os 14,9. Aí 2015 baixou um pouquinho, em 2016 ele chega ali a cerca de 14,9. Aí eu coloquei 14 porque isso aí é variável, depende da situação, é uma média. Isso aí subiu um pouquinho em 2016. Então, é sinal que o botão de alerta tem que ser ligado aí e ter as unidades competentes, elas vão ter que dar uma atenção especial para essa questão, certo? Vamos para o próximo, vamos falar de expectativa de vida. Eu falei de mortalidade, agora bora falar de expectativa de vida. Esse indicativo vem aumentando ao longo do tempo, que bom. É sinal que algumas coisas podem estar melhorando nesse sentido. Tá? E eu vou te citar algumas daqui a pouquinho. Melhoria nas condições de saúde, saneamento, novamente, lembra, ele vai estar presente em tudo. Tá? Campanhas de vacinação são condições que estão melhorando essa estimativa de vida e essa expectativa de vida. Atendimento médico e novos medicamentos, ok? Então preste atenção, saneamento básico a gente já falou, né? Campanhas de vacinação, nós estamos vivendo isso agora, neste exato momento, né? No mês aí de março, encerrando já para abril essa campanha da vacinação contra a gripe. Nós estamos vendo várias pessoas agora procurando os postos de saúde para se vacinar, tá? Por causa da pandemia que está acontecendo, mesmo sabendo que não tem relação a vacina que está sendo dada com o coronavírus, não é para o coronavírus, é para a gripe comum, tá bom? Mas mesmo assim, isso vai ocasionar de maneira geral, no final de tudo, uma expectativa de vida maior. As pessoas estão se imunizando contra a gripe. É diferente de aguardar a gripe chegar. Quando essa gripe chegar, você já tem no seu corpo agentes que vão combater, impedir que a gripe entre, tá bom? Que a gripe entre no seu corpo. Atendimento médico. As unidades de saúde pública estão, caminhando para que esses atendimentos aconteçam, tá? É um indicativo de que melhorou a qualidade de vida, tá bom? E os novos medicamentos, aí é importante nós falarmos. O tempo inteiro a ciência, ela está estudando isso. O tempo inteiro os cientistas estão procurando novas curas para doenças, procurando medicamentos, elaborando, fazendo testes para que aquele medicamento seja eficiente naquelas doenças que
que são doenças que acabam com a vida humana muito rapidamente. Tá? Então, aumentou um pouquinho ao longo do tempo, em virtude principalmente desses 4 fatores estarem acontecendo. Aí eu coloquei aqui embaixo, né, um quadro para você e diz assim: no Brasil, em 2017, a expectativa de vida aumentou para 76 anos, ou seja, é uma expectativa. Se você viver dentro das condições adequadas, você tem uma expectativa de viver ali 76 anos de idade, enquanto outros países chegam a 90. A gente tem exemplos do Japão, por exemplo, pessoas que chegam a 100 anos. Por quê? Porque tem uma qualidade de vida espetacular, se não espetacular, muito boa. Então, aqui nós já aumentamos isso para 76 anos. Que bom. Por quê? Porque as pessoas hoje estão mais preocupadas em fazer uma atividade física, mais preocupadas com a questão mental, com a questão social, com as condições de saúde que nós vimos lá no início, por exemplo, da nossa aula. Tá bom? Passamos para o próximo passo, que é falar de escolaridade. Tá certo? Então, olha só, cidadão. Escolaridade. O nível de escolaridade de uma população refere-se ao tempo de estudo da pessoa. Cumprir as etapas de estudo de uma pessoa, de que o indivíduo precisa. Tá? Eu vou me basear para falar de escolaridade nesse tempo, se ele foi cumprido de maneira correta, se ele não foi abandonado no meio desse percurso. Tá bom? Indicadores. Crianças que frequentam a escola e o índice de analfabetismo. Crianças que estão indo à escola, bora fazer uma listagem se está tudo certinho, se elas estão frequentando de maneira correta, se elas estão concluindo todas as etapas de maneira correta. Analfabetismo. Quantas crianças estão deixando de frequentar as escolas? Quantas crianças não sabem ler, não sabem escrever? São esses indicadores que eu posso ter como base para falar de escolaridade. Tá bom? E aí eu coloco 2 informações para vocês aí. O ingresso e a permanência na escola inicialmente depende da família. Fator importantíssimo, fator social importantíssimo aí. Eu vou colocar 2 situações para vocês. Primeira situação é a situação da família que não acompanha, tá? Família que não faz o acompanhamento. Quando a criança percebe que não tem acompanhamento e que começa a aparecer outras situações da vida, ela abandona. Não tem acompanhamento, não tem cobrança, Então, a família é essencial nesse processo. E entra também aí a questão de condições financeiras, de se proporcionar uma boa educação à sua criança. É um fator, segundo as informações que a gente buscou de pesquisa, que também entra como um indicativo de permanência do indivíduo na escola. Tá bom? As condições financeiras da família, ela entra também. Tá bom? E esse dado, assim, me deixa um pouco triste, né? Adolescentes deixam a escola para trabalhar. Então, aluno saviniano, presta atenção no que eu vou te falar. Tem muita gente hoje que para de estudar porque necessita trabalhar. Para de estudar porque ele vai precisar, naquele momento, sustentar a casa dele, ganhar o dinheiro dele para ele estar colocando comida para dentro da casa dele. Então, vamos aproveitar as condições que nós temos e transformar isso para o bem. Estudar para que a gente possa lá na frente ter uma boa profissão, não ter a necessidade, muitos deles abandonam porque não tem cobrança, mas muitos abandonam pela necessidade de correr atrás de um bom emprego para que possa estar colocando comida para dentro de casa. É um indicativo de escolaridade no sentido de abandono ou permanência. Tá bom? Então vamos lá, chegamos na fase onde nós vamos falar do analfabetismo. O que é o analfabetismo? Ele é baseado, gente, no seguinte: até os 15 anos de idade, mais ou menos, o indivíduo ele já aprendeu a ler e escrever, num processo normal. Claro que a gente aprende bem antes, tá? É considerado analfabeto o indivíduo hoje que não consegue fazer uma leitura, que não consegue escrever nem o próprio nome dentro das etapas de estudo que a vida te proporciona, desde a educação infantil, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio, ensino superior. Então eu tenho aqui também dados reais
Em 2005, 11% das pessoas com mais de 15 anos de idade, por que considera 15 anos de idade? Até os 15 você está naquele processo da escola ali de aprendizado, correto? Da questão de saber ler, aprender a escrever, enfim, é considerado um processo de adaptação. Antes disso não é considerado para entrar como analfabeto. Tá? 11% das pessoas com mais de 15 anos, ou seja, acima da idade, acima dos 15 anos de idade, não sabia ler e escrever lá em 2005, isso no Brasil, tá bom? A taxa de analfabetismo ela vem caindo bastante, tá? Já em 2017, desses 11%, essa taxa caiu para cá, ó, essa proporção caiu para 7%. Significa dizer o quê? Que aquelas pessoas nessa fase até 15 anos de idade, hoje elas estão um pouco mais dentro da escola. Jaime, tu vai me falar que a situação do país é a melhor possível? Não, mas são dados reais, são dados de que as pessoas estão frequentando a escola mesmo com as dificuldades e caiu bastante, de 11% para 7%, isso aqui em 2017, tá bom? Eu não busquei dados de 2020 porque geralmente é feito por período. Então, em 2017, isso baixou para 7% a nível Brasil. Tudo bem? Então, vamos lá. A nossa parte 1 da aula se encerra agora. Eu peço para que você, tendo uma folguinha, assiste o vídeo de novo, vai lá, dá uma olhada, estuda, tira as dúvidas nos nossos meios de comunicação, se possível, tá bom? Se você tiver dúvida. Na nossa próxima aula, nós vamos para a parte 2 do teu capítulo 5, tá? Qualquer situação, nos comunique. O nosso processo de aula, neste momento, será dessa maneira, através de videoaulas, de informações que vocês vão receber, links para vocês acessarem, vídeos, tá? Então, assim, do fundo do meu coração, aluno do 7º ano, eu agradeço a atenção de vocês. Em nome do Colégio Santa Catarina de Sena, da Rede Saviniana, nós agradecemos também a oportunidade de estar te transmitindo o conhecimento pelo uso da tecnologia, tá bom? Então fica aqui um abração do professor Jaime Machado, até a nossa próxima aula, que vai ser top também, tá certo, cidadão? Beijo do tio Jaime, até a próxima.